Olá, boa noite, eu sou o irmão Regis, eu estou nessa noite aqui em nome de Jesus Cristo para fazer esse vídeo para você, para que você entenda algo muito importante e muito sério para a sua vida e para a sua salvação. E Jesus falou em Mateus capítulo 18, no versículo 20, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então eu estou juntamente com a irmã Nadar, que Deus está presente, Jesus Cristo, e o tema dessa mensagem é este: tenha fé em Deus e em Jesus para seus pecados serem perdoados. Então você tem que ter fé em Deus e em Jesus para seus pecados serem perdoados. Vou ler para você em Mateus capítulo 9, no versículo 1 em diante. Veja o quanto é interessante esta palavra. E entrando no barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado em uma cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Então, o que foi que aconteceu nesse grande dia, nesse maravilhoso dia, naquele dia, quando Jesus estava em cima da terra fazendo a vontade do Pai e a vontade dele do Espírito? Houve algo. 4 pessoas viram o seu amigo paralítico e, sem poder ir até Jesus, ouviram falar que Jesus estava curando, sarando e libertando as pessoas. O que foi que eles fizeram? Eles pegaram o amigo dele e levaram o amigo deles até Jesus Cristo. E quando Jesus viu a fé deles, disse algo. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Então veja que Jesus Cristo aqui perdoou os pecados dele por causa da fé deles e do paralítico. Entendeu? Então, se você tiver fé em Deus, em Jesus Cristo, os teus pecados serão perdoados. Os pecados conscientes e inconscientes, os pecados, todos os pecados que você tiver cometido ou que você cometeu no passado ou no presente serão perdoados. Mas para isso você tem que ter fé em Deus e em Jesus Cristo. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoado te são os teus pecados. Então tenha fé em Deus e em Jesus Cristo para que seus pecados sejam perdoados. Então foi algo muito maravilhoso naquele dia. Veja que Jesus, ele perdoou os pecados dele, todos os pecados que ele tinha cometido por causa da fé deles. Em Hebreus capítulo 11, no versículo 1, a Bíblia diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não veem. Então aquele paralítico, ele sabia que tinha cometido erros, pecados no passado. E o que foi que ele fez? Então eu irei até ele, porque ele é o Filho de Deus, porque ele é o Salvador, ele é o Libertador. Ele irá me curar e me perdoará. Então, antes deles saírem, tanto os quatro amigos quanto o paralítico disse: Ei, me leve até ele, porque eu creio que ele vai me curar e eu creio que ele vai me perdoar os meus pecados. Eu posso conjecturar esta linguagem, porque Jesus diz que aquele que não se aproximar dele com fé não pode agradar a ele. E veja que ele agradou a Deus e a Jesus Cristo. Em Hebreus capítulo 11, no versículo 1, é muito importante. Então, você pecou, você falhou, você errou, tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus e em Jesus, que ele irá perdoar os seus pecados. Ele irá perdoar os seus pecados. Quero ler para você em Hebreus capítulo 11, para você entender algo. Você entendeu o que foi que aconteceu naquele dia. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a Bíblia diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não veem. Antes do paralítico ir até Jesus, eu posso conjecturar e entrar na história e ver que antes dele ir até Jesus, ele deve ter conversado entre os 4 amigos e se combinaram e disseram: me levem até Jesus Cristo, porque eu creio que ele irá me curar
Ele irá perdoar os meus pecados e eu voltarei andando. Ele falou com fé, ele teve fé antes dele ir. Assim você tem que fazer hoje, eu, quando ler a Bíblia, quando orar, antes de ir a um culto, ouvir a palavra, a mensagem. Por que eu digo isso? No versículo 6 a Bíblia diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, quando ele chegou até Jesus com fé, crendo que ele ia curar, sarar e libertar ele. Então, se você crê que Jesus pode libertar você, Jesus vai libertar. Se você crê que Jesus pode curar você, Jesus vai curar. Se você crê que Jesus pode tirar os sentimentos do seu coração, ele vai fazer isso em sua vida. Por quê? Porque ele é poderoso, ele é o Criador, ele é o Salvador, ele é o Libertador. Isso é muito importante, é muito maravilhoso. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não veem. Então, meu Deus, eu creio que o Senhor vai me curar, me sarar, me libertar. Eu creio que eu vou ser salvo naquele grande dia. Eu creio que o Senhor perdoou os meus pecados cometidos por pensamento, por desejos, por prática, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que o busca. E isso aconteceu na vida do paralítico. Foi muito importante. Então, antes de você ir ao culto evangélico, antes de você ir a um culto, seja de família, de cura, libertação, seja do Espírito Santo, seja qualquer culto, creio que naquele ambiente, através da palavra da oração, creio que você vai ser curado. E entrando no barco, passou para outra margem, chegou à sua cidade, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoado-te são os teus pecados. Então tenha fé em Deus e seus pecados serão perdoados. Só que nós temos que ter fé para os pecados serem perdoados e sermos salvos eternamente. Mas lembrando que em Mateus capítulo 7, versículo 21, ele disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Lembre-se que é necessário fazer a vontade do Pai que está no céu, para que os pecados permaneçam perdoados por Ele e desta maneira você esteja digno e apto para entrar no reino do céu. Então, em Atos capítulo 3, no versículo 19, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, o apóstolo Pedro, inspirado por Deus e por os demais, os apóstolos, inspirado por Deus e por Jesus, eles falaram algo em Atos 3, 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então é necessário se arrepender. É necessário também se converter, deixar aquele erro, aquele pecado para trás. Lembre-se que a fé é importante. A fé perdoa os pecados, mas lembre-se que o arrependimento e a convenção é importante para os pecados serem perdoados também e a pessoa ter a presença e o refrigério do Senhor. Então Deus abençoe você e sua família em nome de Jesus Cristo.